nossa conversa, nosso papo aqui com a Ine, que é a nossa convidada de hoje, a quem eu agradeço novamente, muito encarecidamente, um prazer, né, poder estar nesse espaço. A gente se encontra nas nossas reuniões de departamento, animadíssimas da UF Angra, e poder ter uma conversa mais dirigida sobre esse tema que a gente, dentro da UF, né, discute muito, que é o tema da precarização da educação, dos rumos, dos horizontes, né, do trabalho docente diante desse contexto que a gente está atravessando, né? A gente está dentro da universidade, tem gente animada, é um pouco surpreendente, mas existe. Não pensem vocês, né, que estão aí fora da universidade, que não participam do ambiente universitário, que o trabalho, que a universidade é todo um bloco comunista contra os interesses capitalistas. Isso é uma das mentiras, né, que esse antipetismo criou, né, também, e esse anti-esquerdismo criou, né? A gente debate muito internamente, então tem muita gente animada com os horizontes aí do trabalho remoto, etc. Eu sou bastante preocupado, a gente aqui no Tempo Nublado já discutiu um pouco isso. Então, motivados por isso, a gente convidou a Ine para essa conversa de hoje, porque ela tem feito bastante esse debate, né? Então é bem importante para nós poder compartilhar essa discussão com a nossa companheira Ine. Então, começando, Ine, a nossa conversa, eu queria que você... A gente sempre pede para os nossos convidados começarem sempre por um panorama da questão, né? Assim, depois a gente entra em temas mais específicos, porque a gente gosta sempre de dar a oportunidade do convidado ou da convidada encaminhar o debate para onde, vamos dizer assim, para os horizontes em que a pessoa tem costumado discutir isso. Eu queria que você falasse para a gente um pouco de como é que você tem observado esse panorama da precarização do trabalho docente, da precarização das políticas de educação, digamos assim, sobretudo no contexto pandêmico que tem aí janelas de oportunidade, né, para usar uma expressão que a galera das empresas gosta muito, né, de precarização, de aprofundamento aí das desigualdades e das fragilidades das políticas de educação do Brasil. Então, primeiro um panorama, Ine. Você joga a bola da questão para onde você achar mais interessante e depois a gente faz mais rodadas aqui perguntando questões mais específicas. Então, Ine, passo para você, já te agradecendo muitíssimo por ter aceitado o convite e falo para o pessoal que está no chat mandar aí também suas perguntas, suas sugestões, seus comentários para a gente passar aqui no ar e discutir com a Ine. Valeu, Ine, é contigo. Opa, maravilha, maravilha. Mais uma vez, obrigada pelo convite. É sempre uma honra poder debater esse tema e esse artigo de opinião da Folha, eu acho que ele me fez, né, refletir bastante e trazer esse panorama sobre o que a gente está vivendo na universidade pública, nas escolas públicas. Esse artigo nos ajuda também a entender aonde a gente se encaixa nessa questão do teto dos gastos, dessa briga, né, entre Bolsonaro, milícia, é uma complexidade. Né? Mas esse artigo da Folha, né, do Jair Rousseff, a Folha associa o Bolsonaro a Dilma, né, já comentamos, né, uma associação completamente, né, esdrúxula, né, como uma forma de inflar os antipetistas a se mobilizarem contra qualquer tipo de gasto público. Né, qualquer tipo de gasto público e até mesmo esse auxílio emergencial que é irrisório, né, que o governo queria que fosse R$200 e que passou para R$600 por pressões vindas do Congresso. E aí, só que nesse escândalo, né, nesses múltiplos escândalos que a família Bolsonaro vem se envolvendo, e a nota de R$89 mil do Queiroz, né? O que Queiroz depositou para a Micheque, os R$89 mil? São escândalos que estão vindo, toda semana tem um novo episódio, né? Então, o auxílio emergencial, ele fez com que, num cenário onde a gente tem 50% da população brasileira desocupada,
que a taxa de desalento atingiu um recorde, né? Desalento são as pessoas que desistiram de procurar emprego. Nós temos 5,4 milhões de trabalhadores no desalento, né? Como já foi comentado aqui, a grande parte do Brasil está sem carteira assinada, sem nenhum tipo de direito trabalhista. Né, direitos trabalhistas que já foram completamente desmontados e destruídos, né, nos últimos anos. Então, esse auxílio emergencial fez com que o apoio ao governo federal atingisse cerca de 40% de aprovação durante a pandemia. E aí é interessante, né? O professor Demerval Saviani ele publicou um artigo saiu esse mês, né, dizendo que o governo federal ele sequer aplicou os recursos destinados ao combate da pandemia, que ele se limitou a apenas 29% do montante aprovado pelo Congresso. E aí 1,5 milhões desse recurso foi para o Laboratório Químico e Farmacêutico do Exército, para ampliar em 100 vezes a produção de cloroquina. Uma cloroquina que está lá estocada, porque a ciência já provou que né, a cloroquina não serve para prevenção e para o tratamento do coronavírus. Né? E é interessante que o editorial da Folha também vai atacar as normas constitucionais que fixam despesas obrigatórias, né? A Folha vai dizer que essa elevação sem limites do gasto público tem sido uma praxe nacional desde o restabelecimento da democracia. Olha que a democracia fez com a gente, né? Que estimulou a democracia, né? Colocou lá na Constituição de 88 despesas obrigatórias, né? Então, a Folha vai dizer que, com o restabelecimento da democracia, as normas constitucionais estimularam essa elevação do gasto público, né? E, então, no caso da educação, né, trazendo agora para o nosso campo, a Constituição Federal, ela estabelece que o governo federal tem que aplicar, no mínimo, na educação, né, no mínimo 18% da receita resultante de impostos. Os estados e os municípios devem aplicar no mínimo 25% da receita resultante dos impostos. Né? E aí a gente vê diversas formas de burlar estes dispositivos, justamente pela dificuldade de acompanhar os gastos, né? E que esses gastos não necessariamente, e muitas das vezes, não vão para a manutenção e desenvolvimento do ensino, que é o que a Constituição Federal obriga. E a emenda do teto dos gastos, lá de 2017, vem congelar os gastos públicos por 20 anos. Ou seja, a partir de 2018, o governo federal ele investe em educação o mesmo valor gasto em 2017, apenas corrigido pela inflação do ano anterior. E aí, lembrando que o Paulo Guedes ele tem um projeto que agora na pandemia ele teve que dar uma fragmentada, mas ele ainda não desistiu, que é de desvinculação do orçamento da União, que é a PEC, né, a proposta, um projeto de emenda constitucional que ele deu o nome, é PEC do Pacto Federativo, né, de desvincular os gastos públicos da Constituição Federal. Então, sem vinculação constitucional, a cada ano os parlamentares decidiriam a alocação dos recursos do orçamento. Então, seria uma farra, né? Quando a Constituição Federal não diz para onde, né, quanto que tem que ir um mínimo para a educação e para a saúde, a gente não... Né, quando a Constituição já fala do mínimo, já não é suficiente, imagina deixando isso na mão do Congresso. E essa vinculação constitucional dos gastos com educação, que na verdade são investimentos, foi uma vitória dos movimentos sociais na aprovação da Constituição Federal de 88. Né? E aí desvincular os gastos constitucionais em educação é bem típico de governos autoritários. Né? Após o golpe de 64, a Constituição que veio depois, de 1967, desvinculou os gastos com educação que estavam garantidos pela Constituição anterior de 1946. Olha que interessante.
E aí a gente vê, se a Constituição não fixa um mínimo de investimento em educação, isso significa que não serão garantidas as mínimas condições de qualidade da educação, de condições de trabalho para os professores, de remuneração dos professores. E aqui eu vou citar o professor Luiz Antônio Cunha, professor emérito da UFRJ, uma grande referência, né, no estudo da história da educação brasileira. Ele vai apontar que durante o período da ditadura, os professores é que pagaram essa conta, porque esse desvinculamento, né, da Constituição em relação aos investimentos em educação fez com que os concursos para professores diminuíssem, que os salários fossem completamente precarizados. Então, fez a gente chegar lá em 1988 com uma educação pública completamente destruída. Então, é interessante a gente ver as gerações anteriores dizendo, na minha época, a escola pública tinha uma qualidade muito boa, e a gente chega em 88 com uma escola pública totalmente destroçada. E esse mínimo previsto na Constituição de 88, ele não é suficiente para garantir uma educação de qualidade. E aí, em 2014, foi aprovado o Plano Nacional de Educação, e foi uma aprovação extremamente conflituosa, porque esse plano já deveria ter sido aprovado em 2011, ele no Congresso teve várias emendas, foi uma disputa extremamente grande, e uma das disputas era em relação ao financiamento da educação. E teve uma grande mobilização nacional em torno da pauta dos 10% do PIB para a educação. Né? Essa disputa, né, se o texto do Plano Nacional de Educação ia ficar 10% do PIB para a educação, se ia ficar 10% do PIB para a educação pública. Então, eram vários meandros nessa disputa. Né? Se fica só para a educação, abre um leque de oportunidades para o setor privado. Se fica para a educação pública, já limita um pouco. O texto final ficou 10% do PIB para a educação pública. Mas teve uma jogada assim, de mestre, porque o próprio Plano Nacional de Educação ele reorienta o que é gasto público, o que é gasto com educação pública. Ele começa, a partir do Plano Nacional de Educação, os repasses públicos para o FIES, para o Pronatec, que vem beneficiar o Sistema S, né? Senai, Senac, Sebrae, né? Isso tudo virou, começou a ser considerado como gasto, repasse para a educação pública. E aí, então, o Plano Nacional de Educação assumiu essa pauta dos 10% do PIB para a educação, só que teve um problema, porque da onde vai vir esse recurso para chegar progressivamente nos 10%? Então, o nosso Plano Nacional de Educação, ele está aí, um papel na gaveta. Não tem um mínimo de condições da gente fazer com que se chegue aos 10% do PIB. Né? Na época veio a questão dos royalties do petróleo, mas a gente viu o que os royalties do petróleo se tornaram. Né? Então, e agora, essa semana, toda a discussão, essa semana foi aprovado o novo Fundeb no Senado, né, depois da aprovação da Câmara. E esse novo Fundeb, que é o fundo, né, Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, o novo Fundeb ele vai tentar elevar a complementação do governo federal aos fundos estaduais, né, para aqueles estados que não alcançam um valor mínimo por aluno ao ano. Porque até o Fundeb, né, anterior, que vence agora, né, no final do ano, o governo federal ele faz uma complementação para os fundos estaduais que não alcançam esse mínimo por aluno. Esse mínimo é muito baixo, é cerca de 3 mil e poucos reais por aluno ao ano. Então, de acordo com o atual Fundeb, o governo federal, para esses estados que não alcançam o mínimo, ele complementa com 10% do fundo. O novo Fundeb ele vai tentar alterar isso para que a complementação do governo federal seja 23%, ou seja, é um aumento expressivo. Só que também, da onde vai vir esse recurso?
E aí a gente, na pandemia, tem uma questão, porque o Fundeb, ele é composto com as receitas de impostos arrecadadas pelos estados e municípios. Só que na pandemia a gente vê uma queda da arrecadação muito grande. E então, os recursos do Fundeb, eles já vão estar bastante esvaziados para o próximo ano. Então, isso coloca para o próximo ano uma questão muito séria em relação ao financiamento da educação básica. E aí, o que o nosso governo vem como proposta para o orçamento para 2021? O orçamento da defesa, né, por conta dos cortes que o governo federal está propondo para o Ministério da Educação, a gente chega numa situação em que o orçamento da defesa supera o da educação em valores absolutos, né, porque o governo prevê cortes de 13% no Ministério da Educação. Isso para as universidades federais significa, em 2021, uma redução de R$1 bilhão, sendo que a gente está vivendo um contexto em que, para a gente voltar às aulas presenciais, a gente precisa de recurso, a gente precisa de aumento de financiamento para fazer reformas. Sala de aula que não tem janela vai precisar ter janela. Vai precisar ter mais sala de aula, porque as turmas não podem ter 40 alunos, 50 alunos, 60 alunos. Precisa ter contratação de professores, porque vai precisar limitar o número de alunos por turma, porque precisa distanciar os alunos em pelo menos 1 metro. Então, precisa ter investimento para garantir que os banheiros tenham sabão, precisa garantir higiene, precisa contratação de funcionários de limpeza. Então, são necessidades muito concretas que a gente precisa dar conta para retorno das aulas presenciais, porque a gente não tem um horizonte que a gente possa dizer quando que a pandemia estará controlada. E aí vem a questão, a vacina, vai ter vacina, quando vai ter vacina, de que forma vai ser? Algumas pesquisas já estão mostrando que os anticorpos desenvolvidos, né, para quem já pegou o coronavírus, eles têm uma duração de 3 meses. A gente já está vendo casos de reinfecção, pessoas que foram infectadas em março, agora se reinfectando. Então, a gente está diante de um vírus que é muito diferente. Não é que nem um vírus da gripe, que você toma vacina anual para gripe. O coronavírus ele é completamente diferente, então a gente não tem muito como traçar planejamentos de fim da pandemia. E aí, trazendo de novo o professor Demerval Saviani, nesse excelente artigo que ele publicou esse mês, ele vai dizer que o governo atual, ele traz um caso inédito de autorrecolonização. Eu achei essa expressão fantástica, porque a gente abre mão da soberania do país, destruindo a indústria nacional, destruindo as instituições científicas, destruindo as universidades, que faz com que aumente a dependência da importação de tecnologias, porque o país ele não produz tecnologia e cada vez as condições de produzir tecnologia vão sendo minadas. E aqui um exemplo bastante ilustrativo disso. Agora, na pandemia, alguns grupos de pesquisadores de universidades como a UFRJ, a USP, a Federal do Rio Grande do Sul, a Federal do Amazonas e outros, produziram um protótipo de ventiladores mecânicos para pacientes de coronavírus. Mas aí o governo priorizou comprar esses ventiladores mecânicos de outros países, uma preferência de importar ao invés de investir na produção nacional, o que deixou a gente dependendo de importar os ventiladores mecânicos chineses e entrar numa disputa aí com outros países para que esses ventiladores chegassem aqui no Brasil. Em alguns estados isso gerou uma situação extremamente dramática, como no Amapá, os ventiladores eram 1, 2, 10 para o estado inteiro.
E aí, vou citar aqui a tese de doutorado de uma grande companheira do Colemarx, né, o laboratório de pesquisa da UFRJ, que eu também faço parte, a Simone Silva. Na tese de doutorado dela, ela ressalta que o setor privado nunca se interessou em constituir centros de pesquisa no Brasil. E isso faz com que, atualmente, a grande maioria de doutores formados em universidades públicas brasileiras, eles dependem das instituições públicas de pesquisa, das universidades, para terem emprego, para conseguirem atuar na própria área. E com o congelamento dos concursos públicos, né, com o teto, grande número desses pesquisadores altamente qualificados se vê obrigado ou a ir para o exterior, migrar para universidades estrangeiras, um movimento chamado fuga de cérebros, ou então a trabalhar em áreas que não são a sua área de especialização. E o que a gente vê agora durante a pandemia é um acelerado processo de sucateamento das universidades públicas e o que o professor Roberto Lerrer vem chamando de sua refuncionalização. A refuncionalização da universidade pública. Ou seja, é a sua profunda transformação para que a universidade se ajuste de acordo com as demandas da economia de um país capitalista dependente. Porque a universidade pública brasileira ela produz conhecimento científico de alta complexidade que não é demandado no Brasil, porque as tecnologias de alta complexidade não são produzidas no Brasil. Não existe esse interesse de produção, de investimento em produção nacional e de tecnologias de alta complexidade. E o Brasil, nas últimas décadas, né, em 2004, a gente viveu o boom das commodities, então teve esse movimento de reprimarização da economia, né? A gente se especializou na exportação de commodities agrícolas, soja, boi, agora o frango contaminado pela Covid, que já chegou na Europa e já está voltando, né? E exportação de commodities minerais também, né? Minérios que vão ser usados para produzir tecnologias no exterior e que depois a gente vai e compra essas tecnologias, né, os smartphones e etc. Então, nessa lógica, investir em produção científica significa desperdiçar recursos públicos, porque o que é requerido da força de trabalho brasileira, melhor qualificada, é apenas adaptar tecnologias importadas para uso local, aprender a manejar essas tecnologias, usar essas tecnologias e não produzir as tecnologias. E é por isso que eu gostei muito desse termo do Demerval Saviani, né, de autorrecolonização, porque nos ajuda a olhar justamente para essa situação atual que a gente vive nas universidades públicas, né, de adoção do ensino remoto. E aí a gente se vê num contexto global, né, em que a pandemia ela coloca como principal medida de defesa da saúde, da vida, o distanciamento social. Para isso é preciso que as escolas estejam fechadas e que as universidades estejam fechadas, porque são locais de aglomeração. Então, com o fechamento das escolas e universidades em âmbito global, a gente vê os organismos internacionais, Unesco, Banco Mundial, OCDE, eles criaram uma coalizão global da educação, que engloba todos esses organismos que eu já falei, Unesco, Banco Mundial, OCDE, empresas como a Google, Facebook, Zoom, IBM, fundações diversas, aqui tem a brasileira Fundação Lehman, né? Essa coalizão global da educação, que é formada no início da pandemia com uma estratégia para impulsionar o uso de tecnologia de aprendizagem remota. E qual é a estratégia que é usada? Né? É impulsionar o uso de tecnologia para que as aulas não parem, porque esse discurso de que a aprendizagem não pode parar é fundamental para sustentar esse mercado das tecnologias de informação e das tecnologias de educação. Então, essa coalizão global da educação usou como estratégia que essas empresas da coalizão elas ofereçam seus serviços gratuitos por um determinado período de tempo.
Então, a gente vê uma expansão muito grande dessas empresas, da Google, do Facebook, do Zoom, em âmbito mundial. E as plataformas de ensino, plataformas de educação, aplicativos de educação. Por exemplo, a Google. A Google, ela oferece uma suposta gratuidade. O Google Sala de Aula, o Google, enfim, vários produtos da Google, né? Só que nós pagamos essa suposta gratuidade cedendo os nossos dados, os dados das nossas pesquisas, os dados dos nossos alunos, né? E mesmo assim, nem todos os serviços são gratuitos. Se você quiser um serviço um pouco mais, que eles vão chamar de premium, você tem que também pagar. E aí, esse contrato da Google ou de outras empresas com as universidades públicas, não existe uma transparência nisso. Recentemente eu estava assistindo uma live de 2 pesquisadores, que agora eu me esqueci o nome, mas que um dos pesquisadores, desde 2016, ele vem tentando investigar os contratos das universidades federais com a Google, e ele narra que simplesmente os contratos, eles não passam nem pelo setor de licitação. Porque o contrato, na verdade, é aquele clique, aceito. Igual quando um indivíduo aceita os termos de adesão do Facebook e da Google, é o que a universidade faz com relação à Google. Então, a gente vê crescendo a indústria de dados, o que se chama de Big Data, né? E que todo tipo de informação pode ser processada. O conteúdo das aulas, palavras-chave, o tempo que o professor leva preparando uma aula, o número de acesso dos estudantes, tudo o que se faz na internet, busca pelos navegadores, download de aplicativo, acesso ao website, e tudo o que se deixa de fazer na internet, ou seja, aquilo que não se acessa, o tempo que você passa sem acessar determinado conteúdo, tudo isso, o que você faz e o que você deixa de fazer, vira informação a ser processada. E essas informações são revendidas. E aí a gente, né, tem um documentário no Netflix chamado Privacidade Hackeada, que vai trazer com muito detalhes a revenda dessas informações. No caso desse documentário, fala do Facebook, né, que como é que os indivíduos não têm controle sobre para onde vão as suas informações. E aí, olha que interessante que, por exemplo, agora a gente usando as plataformas educacionais da Google, a gente gera uma quantidade enorme de dados que ficam à disposição lá da Google. E esses dados, eles são usados para aperfeiçoar as plataformas da Google, para que elas fiquem cada vez mais eficientes, né? E aí, também, qual é a lógica de eficiência que a Google utiliza? E quando a gente fala de educação, de ensino-aprendizagem, é muito importante a gente debater qual é o conceito de eficiência. Então, quando a gente utiliza uma plataforma educacional, por exemplo, a Google, mas existem outras, né? Nós damos de graça para eles desenvolver os nossos dados, diversos dados, para eles desenvolverem um produto, aperfeiçoarem esse produto, e aí nós vamos lá e recompramos esse produto. Né? E aí, assim, não é uma questão, né, meu discurso aqui, não é que eu seja reativa ao uso de tecnologias na educação, a questão não é essa. A universidade, ela tem pessoal, né, a universidade pública, tem professores, tem pessoal extremamente capacitado para desenvolver tecnologia de caráter público. Mas a questão é que a opção política é por não desenvolver a tecnologia de caráter público. E a gente sabe, as tecnologias, elas são desenvolvidas para propósitos específicos. Né? O Marx já apontava lá no século XIX que a tecnologia ela avança nas sociedades capitalistas para aumentar a mais-valia, para aumentar o lucro dos detentores dos meios de produção e principalmente para aumentar a exploração do trabalho. E a gente tem exemplos contemporâneos de aplicativos que usam tecnologias avançadíssimas de GPS, de dados, como a Uber, os aplicativos de entrega, iFood e diversos outros. São tecnologias altamente complexas, desenvolvidas com um propósito bem específico, que é remodelar as relações de trabalho,
que é o trabalhador, ele vira um patrão de si mesmo, ele arca com os custos do carro, no caso do Uber. Ele é que vai arcar com a bicicleta, ou ele então vai alugar a bicicleta lá do banco, né, que também faz os empréstimos das bicicletas, e sem direito trabalhista nenhum. Então a gente vê as tecnologias extremamente desenvolvidas com um objetivo, com um propósito muito específico, né? E aí as tecnologias da Google para a educação não são diferentes, não teriam por que ser diferente. Então, as tecnologias da Google para a educação, elas imprimem uma certa concepção de educação. Ela imprime uma certa concepção de relação com o conhecimento, de relação entre professor e aluno, uma certa forma de escrita, inclusive, de escrever textos, né? A gente vê como é que o Facebook, o YouTube, por exemplo, aqui quem está assistindo a gente no YouTube, se for fazer um comentário, tem um limite de caracteres. Isso tudo molda a forma de escrita, de expressão do pensamento, né? Isso molda formas de leitura, isso vai moldar a forma como a gente debate. Então é importante a gente olhar cuidadosamente para isso, porque as tecnologias elas não são construídas de forma isolada das relações sociais. E aí eu só queria citar aqui um livro muito interessante chamado O Filtro Invisível, de um autor chamado Elie Pariser. Ele vai falar dos filtros que são aplicados na internet, né? Que começou lá com a Amazon, que aplicava filtros para vender livros. Você entrava na Amazon, ele te dava várias sugestões de livros, a partir dos livros que você já comprou, que você já buscou. Então, se você lê determinado livro, pode ser que você queira ler XYZ de livros. Então, esse mecanismo de filtros, né, que aí foi da Amazon, foi para Google, Facebook, eles deixam os usuários presos no que o livro vai chamar de uma bolha invisível. Ou seja, o usuário ele tem acesso apenas a conteúdos próximos ao seu próprio universo. Essa questão da personalização extrema dos serviços. Você faz uma busca no Google, e aí o Google ele quer te dar a resposta que você procura. Então, ele vai te dar a melhor resposta no sentido de ele sabe quem você é, ele sabe o que você procura e ele te dá aquilo que já faz parte do seu universo. Só que essa bolha invisível, ela é utilizada para vender produtos, né? Se você pensa em viajar para determinado estado, determinado país, vai surgir lá na sua tela uma propaganda de passagem aérea. Né? Então, essa bolha, ela é usada, esses filtros, né, são usados para vender produtos, mas também para vender ideias, para vender posições políticas. E agora, no processo eleitoral, né, que a gente elegeu Bolsonaro, isso ficou bastante claro. Né? E aí, por trás disso tudo, com o avanço do uso dessas plataformas da educação, isso não está descontextualizado do que a gente vive no Brasil, de avanço do pensamento ultraconservador. Então, a gente vê sendo montado um robusto aparato tecnológico de controle do trabalho docente, de controle do pensamento crítico, de controle dos movimentos sociais, né, de espionagem. A gente viu isso acontecendo há anos atrás, né, de interceptação de movimentos sociais, de chamadas telefônicas. E agora, então, que a democracia brasileira, se é que ela já existiu, ela agora está, então as instituições estão completamente de cabeça para baixo, e hoje o pronunciamento do Witzel, né, até abordou isso, né, dizendo, olha, a justiça, as delações premiadas, o que é isso, né? Então, é muito importante, né, a gente pensar o que significa o uso dessas plataformas, Google e várias outras. Não vou dizer que o Moodle está também fora disso. A Moodle também faz parte da coalizão global da educação, que junta Banco Mundial, Facebook, todo mundo, né?
Então, o que significa isso diante do atual contexto brasileiro, e não só brasileiro, contexto mundial, de avanço do pensamento ultraconservador, do fascismo, e essa questão também de como que a gente passa a não investir em produção nacional de tecnologias, e isso faz com que a gente fique completamente subordinado a uma potência externa, onde os nossos dados vão ficar, porque os dados da Google eles não são sediados no Brasil. Então, a gente tem que discutir uma questão de soberania educacional, de soberania científica, de soberania nacional também. Então, esse termo, né, da autorrecolonização, eu achei muito interessante, né? Então, eu acho que eu já falei assim muito mais do tempo, né? Mas só algumas reflexões, algumas inquietações aqui. Muito bom, Ine. Não, a gente deixa, em geral, a gente faz um roteiro aqui de tempo, mas em geral a gente deixa rolar, principalmente quando a fala está tão interessante quanto a sua. Eu vou abrir para os companheiros fazerem perguntas. O pessoal do chat aqui, o Bruno Mesquezi, que eu acredito que seja o filho da nossa querida Márcia Mesquezi, né? Falando que você fez uma apresentação falando com muita clareza. O João Marcelo dando os parabéns também, falando que Geassur está presente. Helder Barreira está na área também, dando uma boa tarde, muito legal. Eu vou passar para o Andrés e para o Lício encaminharem aí uma pergunta. Aí esse segundo bloco vai ter que ser um pouco mais sintético, mais enxuto. Claro que de repente as perguntas vão trazer questões muito amplas, né? Mas uma coisa que eu queria só pontuar, não vou perguntar nem nada, é que essa história dos filtros, né, e da maneira como a gente interage aqui, e existe uma tecnologia por trás, isso não é um instrumento neutro, né? Essa coisa dos filtros que torna o mundo, através das telas, hiperpersonalizado, é uma ferramenta de destruição de uma sensibilidade democrática, porque é uma ferramenta de introjeção do espírito tirânico, né? Por que é o espírito tirânico? É a vontade de fazer o mundo e a coletividade se dobrar à sua vontade, se dobrar àquilo que você entende como certo e errado, ditar a regra do que é bonito, do que é feio, do que é feio, do que é certo, do que é errado, é fazer o mundo se dobrar. Então, quando você entra em a plataforma que fala assim, não, esse livro aqui é bom porque é aquilo que você já lê, né? Destrói um pouco essas sensibilidades democráticas, né? É muito preocupante para as gerações futuras, né? Se os horizontes de construção de uma sociedade democrática ainda estiverem dados. Andrés, manda a tua pergunta aí para ele. Vou fazer o seguinte, Andrés e Lício emendem em questões mais curtas possíveis para ele poder fazer mais uma rodada de uns 10, 15 minutos aí de comentários às suas perguntas. Bom, muito bom, Nini. Realmente, no percurso que você falava, eu tinha milhão de perguntas ou colocações, etc. Que isso é muito bom, gerar muita reação e gerar debate, um debate que nos toca profundamente. Então, é muito bom. Eu vou tentar trazer duas coisas. Uma é da parte primeira que você falou, que foi aplicado só um tercio do orçamento com relação a la desde a visão militar, ¿no? Ou seja, estamos em um governo, características de racionalidade militar. Esse governo de racionalidade militar está implementando escolas militares como solução a uma política geral, um erro substancial, mas todo é parte de uma visão. Já estão contratando militares sem ter essas escolas, ou seja, é mais uma mamata. Anteontem, o nosso querido e meu amigo pessoal, vice-presidente Mourão, falou que as universidades públicas devem ser pagas, não? Próximo ano temos um orçamento 4 bilhões e pouco menos e 35 milhões menos na UFI, ¿no? Eso por un lado, esas son las características entre una racionalidad militar y reducción do orçamento. Pelo outro lado, estamos en una mayor transición acelerada para un capitalismo digital masivo,
Ou seja, em menos de um ano você vai ter a grande maioria dos trabalhadores que trabalhavam de uma forma e agora vão introduzir a tecnologia de forma precarizada nas suas vidas para eliminar basicamente vários de seus direitos. Então, essa incorporação tecnológica, da mesma forma que escolas militares e redução do papel da universidade pública, tem uma questão em comum, é essa falta de diversidade. Ou seja, quando você falava dos filtros, na verdade, nos filtros os que geram não existe mais diversidade. Eu te coloco o que você quer escutar para o mesmo objetivo. Então, vivimos em uma era de pós-verdade, de bolhas. Qual é o papel que tem o ensino superior no Brasil em todo este terreno que tem mais a ver com um inferno que com um cenário de biblioteca? Mas que você acharia que são formas para lidar e para poder trazer a diversidade e que as pessoas compreendam que a diversidade é boa? Não pareceria que a diversidade é o demônio. Eu acho que é o que nos faz ser melhor, mas trazendo a parte orçamentária, visão racionalidade militar e outro. Eu não sei se se está escutando, se tenho todo o computador frisado. Então, não sei se você está escutando, mas... Estamos ouvindo. Ah, tá bom. Vai você, Lício, então. Mas muito bom, Nini. Fala, Lício. Oi, Ine, eu gostei muito assim desse percurso que você faz, né, em que você contextualiza a crise, né, do financiamento da educação pública, né, e dentro desse contexto, a emergência dessa, né, solução mágica, né, que é o ensino remoto e todo esse aparato. Eu até botei aqui no chat assim alguns termos que eu pesquei, né, daquilo que você falou, né, mas que eu achei muito interessante, né? Quer dizer, tanto essa ideia de que você tem uma autorrecolonização, né, como você colocou, e ao mesmo tempo ou seja, que a gente se prepara, né, a gente de certa forma se torna artífice da própria negação, digamos, da nossa função, né, como professor, como pesquisador, né? E ao mesmo tempo, a gente está diante disso que você chamou de uma coalizão global, né, de educação privada, ou colisão privada de educação, que vai impulsionar todas essas ferramentas de ensino remoto que já vêm pré-fabricadas para a gente, né, em que a gente, na verdade, só acaba alimentando a própria máquina. Né? Então, a gente alimenta com esse conhecimento, digamos, da multidão, né, de professores, né, que estão lá, e alunos, né, então a gente está ali executando aquela máquina, quer dizer, tudo aquilo está gerando informação, né, então que depois vai ser vendida para nós mesmos. Né? Ou seja, é uma construção que parece, digamos, ela não é trivial, né, eu acho que é uma coisa que a gente vai ter um trabalho aí de evidenciar isso, como que isso se dá assim, no pequeno da nossa prática profissional, né, isso desde o fato de que a gente usa o Gmail, né? Usa o IDUF, que é Gmail, né? Que o e-mail anterior da UF ficou todo desconfigurado, então, né? É mais fácil a gente adotando, né? E adotar essas soluções, né? E aí eu acho que aí essa reflexão tem muita potência, assim, né? Da gente tentar ver, né? Quer dizer, como que isso quer dizer, e essa opção também da nossa inserção dentro do capitalismo de forma dependente, né? Ou seja, implica que a gente não necessite formar uma mão de obra com qualificação alta, né? Com alto grau de complexidade na formação. E aí a gente desloca a pesquisa, né? A gente deixa a pesquisa para fora, né? E a gente acaba precarizando o próprio ensino da graduação, né? Porque é um ensino cada vez mais rarefeito, cada vez mais aligerado, cada vez mais com menos exigência, né? Então, isso vai afetar diretamente o ensino da graduação, né? O que a gente entende por ser a graduação, a formação, a qualidade que a educação pública no ensino superior ela traz, né? Dentro da formação, né? Então, e isso vem junto também com a redução da capacidade de fazer pesquisa, as condições de pesquisa, precisa de verba, de edital, de bolsa, né? Então, isso também está sendo cortado. Pós-graduação, né? Então, eu acho que tem um efeito aí também, que é o seguinte, a concentração. A gente teve um momento aí, nos anos 2010, né, 2010, de expansão do ensino público superior federal, né, de interiorização, né,
E a gente vai ter aí, talvez dentro desse processo de autorrecolonização, também de reforçar os colonialismos internos, ou seja, que reforçam os grandes centros, né, de produção de conhecimento ou de universidade, né, em detrimento dessa possibilidade da gente interiorizar. Né? Então, um pouco esse... acho que isso tudo está, de certa forma, relacionado aí, né? E aí eu estava pensando nisso, né, como que a gente pode pensar esse ensino da graduação, né, de uma forma diferente, né, como que a gente pode pensar, como que a gente pode encarar, né, essa situação, né, pensando no ensino de graduação que possa resguardar a nossa soberania do pensamento, soberania do conhecimento, né, e nossas condições de trabalho, né, e a complexidade que a gente exige, né, dos nossos alunos, da nossa formação, né. Eu acho que é um dilema que nos toca a todos. E eu acho que você trouxe muitos elementos aí que contribuem demais para a gente responder a isso. Valeu, Lício. E antes de te passar a palavra, ó, tem mais uns comentários aqui no chat que eu vou te encaminhar. Eu só vou me desculpar, André. É porque é o seguinte, 4 horas tem aquele seminário da Tereza, e aí eu talvez tenha que sair às 4 horas sem fazer a parte final das dicas. Beleza. Então já vou me antecipando aqui. Valeu. Mas tô aí. Valeu. Valeu, obrigadão, cara. Olha... Lício, desculpa, Lício, 2 reuniões ao mesmo tempo, precarização multiplicada. Tem que aproveitar a escravidão. Eu já assisti a reunião com... eu já assisti 2 reuniões, uma com um fone de cada máquina, um no celular, uma orelha em cada reunião, uma coisa assim completamente esquizofrênica. Olha só, o Jorge Jesus Pérez Garcia mandou aqui um salve também. O Hernan Ulme, meu amigo, companheiro lá da Universidade de Salta, na Argentina, botou uma questão aqui que eu acho interessante, que ele diz assim, bacana a apresentação, talvez tenhamos que pensar para além do conceito de soberania para produzir novas categorias da tecnopolítica, é uma pergunta que ele faz, já que você chega no ponto da soberania no final da sua fala, né? A Alma Andarilha, Ju, na verdade, ela se identificou no final, ela bota assim, que maravilha ouvir a Ine, saudade gigantesca das aulas e dos encontros proporcionados pelo IEA, que tudo isso acabe logo, obrigado pela partilha. Bom, o José Antônio Souza diz que o ensino da graduação é de longe a maior influência social. Ine, eu sei que tem muitas questões que foram postas aqui, você fica à vontade, você não precisa entrar em todas elas. Eu vou te pedir aí mais um bloco aí de uns 10, 15 minutos para você dar um rasante sobre todos esses pontos que a gente colocou. Valeu. Maravilha. Nossa, primeiro saudar quem está assistindo a gente, Jesus Jorge, grande companheiro cubano, a Ju também, nossos colegas do IEA, nossos alunos, professores, que saudade de todos. Esse distanciamento deixa a gente... reforça o tal do individualismo, né, da questão que o Andrés, né, colocou, né, esse indivíduo... Na verdade, foi o André, né, que colocou esse indivíduo neoliberal, esse sujeito fechado em si mesmo, né? Então, a gente está num momento que está muito difícil. E a questão do Andrés, né, dessa racionalidade militar nesse governo. A principal política educacional do atual governo é o programa das escolas cívico-militar. Na verdade, eu vou dizer que é a única política educacional desse governo. Ele entrou dizendo que ia fazer políticas de alfabetização. O que ele faz de alfabetização é mandar os pais lerem com as crianças em casa livrinho. Isso não é política pública. Então, a única coisa que ele tem é esse programa das escolas cívico-militar, que tem uma meta de militarizar, acho que mais de quase 100 escolas no Brasil inteiro, e abriu um edital para que os estados entrassem, os municípios. Semana passada, o município do Rio de Janeiro inaugurou uma escola municipal, cívico-militar, teve uma foto do Bolsonaro abraçado com o bispo, o nosso bispo aqui, prefeito, e o orçamento, né, essa escola cívico-militar, a gestão ela é supostamente compartilhada entre civis e militares, mas quem fica a cargo do controle dos alunos,
ou seja, da educação comportamental dos alunos, são os militares, que eles são chamados de inspetores. É uma figura central nas escolas cívico-militares. E o salário deles vem do orçamento do Ministério da Defesa. Então, é interessante como a gente pode ver algumas bizarrices desses profissionais serem melhor remunerados do que os professores das escolas. Então, né, quando eu digo que esses inspetores, eles são os responsáveis pela educação comportamental, e agora a palavra que vem na Base Nacional Comum Curricular são as competências socioemocionais, né, nas escolas cívico-militares ficam a cargo dos inspetores que são militares. E é interessante, isso está no Estatuto das Escolas Cívico-Militares, isso é documento público. E nesse documento público diz quais são as funções dos professores, e diz o que o professor não pode fazer, não pode chegar atrasado, não pode um monte de coisa, tem que ir em um monte de reunião. Então, coloca um monte de regra para os professores, regra para os alunos e para os militares a porta toda aberta. Então, é muito interessante a gente observar como que o corte do orçamento da educação, o orçamento da defesa também foi cortado, mas essa coisa esdrúxula da defesa ficar com mais, né, com recurso maior do que o da educação, mostra muita coisa para a gente, do que a gente pode esperar para o ano que vem, principalmente. Porque 2021 é um ano que os cortes eles estão aí, a queda de arrecadação vai cair no nosso colo, o desemprego, a gente não sabe até quando o Bolsonaro vai conseguir garantir esse auxílio emergencial. O auxílio emergencial tapa um buraco. As pessoas desempregadas, sem conseguir um mínimo para botar comida na mesa. Isso é uma bomba relógio. 2021, a gente tem a probabilidade de lutas sociais, de protestos, assim, muito sérios. A gente tem que colocar isso nos nossos debates, essa perspectiva de caos para o ano que vem. Então, o papel dos militares, das escolas militares, nesse contexto, né, que é um contexto de longo prazo e que faz parte da história brasileira, né, a repressão dos movimentos sociais, das lutas sociais, é a história do Brasil. Né? Então, os cortes das universidades, né, o Mourão dizendo que as universidades públicas deveriam ser pagas, isso é um discurso do Banco Mundial, vem lá da década de 80, 2017 o Banco Mundial apresentou aquele relatório encomendado pelo governo chamado Ajuste Justo, que também vai dizer que as universidades elas são injustas, que elas só beneficiam uma elite, né? E aí vem a questão, né, que o Ulisses colocou, da autorrecolonização interna, com o corte dos gastos, né, para as universidades, ou seja, corte de bolsas, corte de assistência estudantil, os cortes vão ser muito mais sentidos para a gente que é de, né, campos de interior. E a gente que tem, né, atende, né, alunos que precisam muito das bolsas, a gente está vendo um movimento, e esse movimento é interessante, inclusive com a manutenção da data da prova do Enem. O Enem vai ser em janeiro. Os estudantes das escolas públicas vão ter muita dificuldade de entrar para a universidade pública no ano que vem. A gente está vendo aí um processo de embranquecimento, novamente embranquecimento da universidade, novamente um processo de elitização da universidade. A universidade ela é elitista, sempre foi. A gente vem, nos últimos anos, em uma tentativa de democratizar, de diversificar o nosso corpo estudantil. E para os próximos anos a gente vai ver um retrocesso muito grande nisso. A gente está vendo a expulsão dos estudantes das classes populares, dos estudantes negros das universidades públicas. Então, o nosso panorama é esse, né? E aí,
qual foi mais a outra questão? Em relação qual o papel do ensino superior, né, nessa questão da diversidade, né? Eu acho que nos últimos anos, com a expansão do acesso ao ensino superior, isso foi muito importante, mas, ao mesmo tempo, a gente expandiu o número de universidades, o número de vagas, o número de campos, mas os recursos públicos para sustentar o Reúne, eles foram já esvaziados já lá desde acho que 2012. Então, foi uma expansão do aparato, da estrutura, né, das universidades federais, com mais contratação de professores, com mais alunos, com mais vagas, e que, ao longo dos anos, isso foi se precarizando pela falta de recursos, né? E os recursos para ensino superior, o grande montante foi direcionado para o FIES, quando poderia ter sido direcionado para as universidades federais, né? Então, a gente vem agora num momento, numa conjuntura política extremamente difícil, aonde nós, professores, somos atacados como sendo doutrinadores, como sendo preguiçosos porque estão em casa. Então, daqui a pouco a gente vai viver a pressão para voltar à aula presencial, sem condições nenhuma de voltar à aula presencial, porque a gente precisa de recursos para fazer as obras, para ter segurança para voltar. Então, assim, a gente vai ter que mostrar para a sociedade, olha que situação. A gente vai ter que mostrar para a sociedade que a gente não está parado, que a gente realmente não está parado, nunca parou. Mas, então, vamos ficar numa situação de que a gente vai ser obrigado a voltar para o presencial sem nenhum tipo de condição para isso e, ao mesmo tempo, se vendo pressionado a prestar para mostrar para a sociedade que a gente está trabalhando. Então, olha que situação, a gente vai lá dar a cara para. Então, eu vou mostrar que eu estou trabalhando e vou me botar em risco de pegar o coronavírus. É uma situação assim muito complicada. E a gente vai fazer protesto de rua como? Né? No meio de uma pandemia. A gente, antes da pandemia, tinha uma paralisação nacional chamada pelo Andes, pela Uni, por várias, né? Sindicatos de professores, ia ser dia 15 de março, a gente teve que cancelar por conta do distanciamento social, que é uma forma de manutenção da vida, de garantia da vida e da saúde pública, quando os bolsonaristas continuam fazendo protesto de rua e aglomerações. Então, a gente está numa situação que a gente está muito difícil, não está fácil. Então, não sei se eu dei conta das perguntas, eu acho que o tempo, pelo menos, já foi. Tá ótimo, William. É isso, é uma conversa, a pauta é extensa, eu acho que o principal é a gente compartilhar também um pouco esse debate, essa discussão. Não dá para esgotar, né? Assim, temas muito longos, né? O Hernan lá no chat colocou uma questão que a gente precisaria de bem mais tempo para discutir, os limites sobre a noção de soberania nesse contexto. A gente sabe, acho que um ponto de partida básico para nós é que, de certa forma, o nosso lugar periférico no capitalismo global, né, as características do nosso continente, com certeza não vai ser o figurino das democracias representativas europeias, liberais, que vão dar conta da nossa crise, né? Mas seguimos aí no debate, na discussão. Agradeço muito a todo mundo que participou pelo chat, especialmente aí o Hernan, que está lá de Salta assistindo a gente, entrou para dar essas contribuições. Vamos para o nosso último bloco, agradecendo muito as questões que a Aine trouxe, o debate muito bem estruturado, muito bem mapeado, muitas questões. Eu acho que quem está assistindo aí vai poder voltar a essa fala, a essa entrevista, para muitas vezes ainda para poder retomar e pensar em fios importantes que são postos aí. De fato, acho que o ponto que a gente chega é que a gente está num contexto muito desfavorável, num contexto muito grave, e que a gente não pode subestimar, né, a crise que a gente está vivenciando. A gente está num momento de viragem tecnológica, né, assim, numa espécie de outra revolução industrial, digamos assim, que vai nos engolir, né? A gente não pode ficar de bobeira, principalmente quem está dentro da universidade,
saber que os horizontes que estão pela frente são horizontes muito difíceis, que a gente tem que caminhar diante deles. Gente, vamos para o último bloco. O último bloco já conhecido aqui do nosso público, da nossa audiência, é o bloco de dicas culturais, onde a gente compartilha com o nosso público, os nossos ouvintes e web espectadores, o que a gente tem ouvido, lido, escutado, apreciado, degustado, por que não feito, talvez, no nível da expressão artística, da cultura, do pensamento, dos livros, da música, tudo isso que nos ajuda e nos fortalece também para atravessar esse vale sombrio no qual nós estamos enfiados, né, para respirar aí debaixo dos escombros. Então, Ine, você está convidada para esse bloco também. É meio de surpresa, assim, a gente não coloca nunca para o convidado pesquisar antes e trazer uma dica cultural, porque o ideal é que a gente fale sobre o que está fresco, o que a gente está vendo, fazendo ali, mais ali no dia a dia, da rotina mesmo, no nível da relação com essas questões, né, com esses conteúdos de cultura, de arte que nos ajudam. Então, enquanto o Andrés dá as dicas dele, você vai pensando aí nas suas. Andrés, suas dicas da semana. Bueno, antes que nada, Ini, muitíssimo obrigado, muito bom, aprendi muito, realmente. Colocó varias questões na mesa como para continuar discutiendo. Es un tema candente, importante y que está presente o tempo todo, ¿no? Como dicas culturais, en primer lugar, eu me vi atravessado pela realidade brasileira, então, e pela realidade brasileira do estado do Rio de Janeiro. Então, em uma homenagem ao estado do Rio de Janeiro, eu escolhi dois grandes intérpretes da música brasileira, especialmente do Rio de Janeiro. O primeiro, Cláudio Castro, agora vice-governador do Rio de Janeiro, que vai assumir agora a governação, depois do afastamento do Witzel. Tem várias músicas. Vou ter que ser sincero, talvez ele não é muito hábil no canto, mas é interessante. Eu me vi apegado muito a ele. Ele tem uma música que é muito boa. Se chama Força Inabalável. Aí eu achei o máximo, mas outra que tem, e todos os ritmos têm a ver com outras músicas conhecidas. Então, você ser parte do governo do Rio, você rouba esta música. Mas é incrível, é o desafio, eu fomento que escutem ao vice-governador, actual governador. Tem outra que é muito boa, que se chama Abençoa, Senhor, a tua igreja. Tem clipe oficial. Máximo, tem ritmo. Ele talvez falta aulas de samba. Mas, e outra, talvez, a que considero uma grande intérprete, com muita força, matadora en todo sentido. Flor de Lis tem varias canciones, os dois son da línea gospel. Flor de Lis tem una música que eu adorei, se llama O Sonho Não Morre, lindísima. O sol, estrela e lua diante dele, não era alucinação, era verdade. Mas tem outra música que está muito boa, de Flor de Lis, que se chama Fica em Paz. Esa eu acho muito apropiada. Y que fala así: pensamientos de venganza no proveen de meu trono. Acredito eso. Y ten a última só para sociabilizar, grande intérprete carioca, diputada pelo estado do Rio de Janeiro, matadora en área musical. A última es Vai Passar. Vai passar, todo este tema va a pasar. Entonces, dois conselhos do Rio de Janeiro, um Cláudio Castro, nosso governador, outro a matadora do estado, ambos gospel. Um grande abraço, Ini, muito obrigado por estar, e a todos os presentes. Um abraço. Pô, assim você me mata, Andrés. Eu tava rindo tanto que eu tive que fechar o microfone aqui, porque hoje realmente você se superou. Já que eu vou passar para Ini, mas só vou pegar a dica do Andrés. Tem um documentário sobre a vida da Flor de Lis, tá? Um documentário não, é um docudrama, tá? Porque é a vida da Flor de Lis,
encenada por atores. Tá? Recomendo muitíssimo, tá no YouTube. É um espetáculo. E é muito bom, porque ela faz ela mesma. Acho que o roteiro deve ser dela. Ela interpreta ela mesma. E o elenco, tem um elenco assim de estrelas globais que interpretam os personagens da vida dela, vários dos filhos. Então, por exemplo, quem faz o marido dela, talvez o falecido, não sei se é o falecido ou se era o anterior, era o Marcelo Antoni, faz o marido da Flor de Lis. Tem o Rodrigo Hilbert, que faz uma participação no papel de traficante. Ele faz um traficante, assim, eu lembro bem da cena, ele está dentro de uma caixa d'água, boladão, noiado. Aí ele fala, dá o testemunho dele de como é que ele encontrou a Flor de Lis, e a Flor de Lis salvou a vida dele. Olha, é uma obra de arte, é um espetáculo. E eu confesso que, assim, eu vi esse docudrama há muitos anos atrás, há, sei lá, 15, 20 anos, 15 anos atrás. E eu falei assim, a história dessa mulher é muito esquisita, né? Mal sabia a gente que a gente ia vivenciar esse 2020 aí com essas peripécias de Flor de Lis. Mas, Ine, passo para você aí para suas dicas, depois vou dar as minhas dicas de verdade aqui. Dicas de verdade. Não, a vida dela é o docudrama, né? Eu acho que, na verdade, daqui a pouco ela vai lançar o próximo filme com esse episódio, né? Não, isso aí dá uma série da Netflix. Dá uma série da Netflix, muito bom. Bom, assim, de surpresa, né? A minha dica cultural vou falar da dica da semana passada que eu estive com companheiras e companheiros da Argentina, Chile, Colômbia, Brasil, sindicatos de professores, numa live que foi assim lindíssima, sobre a luta docente na América Latina, precarização do trabalho e trabalho docente. Quem quiser assistir, está no canal do YouTube da Aduni Rio. E no final dessa live, é uma live muito legal, porque companheiras e companheiros de várias universidades desses países, hermanos latino-americanos, falam um pouquinho de como é que está o seu contexto na universidade durante a pandemia. E no final de todo esse debate, nós temos um tributo a Mercedes Sosa, lindamente cantado pela cantora hondurenha brasileira Indiana Noma. É uma coisa assim da mais linda terminar esse debate sobre a América Latina, sobre os professores da América Latina, ouvindo a Indiana Noma cantando um repertório de arrepiar. Então, no canal do YouTube, TV Aduni Rio, o nome da live é A Luta Docente na América Latina, Precarização do Trabalho e Trabalho Docente. É uma live um pouco longa, mas vale muito a pena, principalmente no finalzinho, a Indiana Noma com essa maravilhosa, esse tributo a Mercedes Sosa. Opa, muito bom, Ine. Grande dica, excelente dica. Então, pessoal de casa aí, por favor, procure a live que a Ine indicou e vamos para frente, né? Deve ser, eu vou também atrás para ver. Sou muito fã da Mercedes Sosa. O Rubens Leite Filho elogiou aqui a nossa serenidade como intelectuais. Ô Rubens, a gente não é tão sereno assim não, tá? Tem todo um trabalho para a gente transformar o desespero em algo minimamente organizado para a gente pensar aqui. E o Vinícius Boechat Noco indica aqui para a gente as entrevistas do Putin, com o Putin, feitas pelo Oliver Stone, que estão disponíveis no YouTube, que ele diz que são importantes para pensar o esgotamento do modelo da democracia liberal diante da ditadura do mercado. Bom, minhas dicas culturais são 2 filmes e 2 dicas musicais, 2 filmes que eu assisti por acaso no Canal Brasil. Um não foi no Canal Brasil, não. Um estava online numa dessas plataformas, acho que é do Sesc, eu acho, que abriu umas sessões de cinema online, que eu assisti um filme muito bom brasileiro, de uma galera de Minas Gerais, um pessoal de Belo Horizonte. Na verdade, o filme se passa em Contagem e se chama No Coração do Mundo. Acho que é esse o nome do filme. Depois, qualquer coisa, é só dar um Google aí que vocês vão achar. No Coração do Mundo,
que é muito bonito o filme, assim. Bonito, assim, uma história bonita, né? Não tem nada de romântico no filme. O filme é pesado e tal, mas é um bom filme, grandes interpretações, grandes atores e atrizes, muito legal. Outro filme que eu assisti bem bacana essa semana é Final de Festa. Não, Fim de Festa é o nome do filme. Eu não anotei o nome do diretor, enfim, se estava passando mesmo de madrugada, eu parei para ver, o filme me prendeu, um filme muito legal, com um elenco super bacana, e é dessa geração de cineastas do Recife, né, de Pernambuco, que é o pessoal que está fazendo coisas extraordinárias, né, no cinema. O filme é muito maneiro, assim, é a história de um policial que começa a investigar a morte de uma turista francesa no carnaval do Recife, e a investigação começa na quarta-feira de cinzas. É um filme que, de maneira muito sutil, mostra coisas muito profundas do Brasil contemporâneo, como tem sido característico dessa galera, dessa geração nossa de cineastas, sobretudo do pessoal do Recife, né? Muito interessante como é que políticas públicas na área de cultura formaram uma geração de cineastas pernambucanos absolutamente geniais. E minhas dicas culturais de música, uma é o primeiro disco do Rapa, esse disco aqui. O Rapa ficou muito conhecido depois do segundo disco, que é o Rapa Mundi, que é o que tem Vapor Barato, a famosa regravação de Vapor Barato, mas esse disco, o Rapa, o disco se chama só o Rapa, tem letras são músicas extraordinárias com letras do Marcelo Yuca, que são assim impressionantes, né? Catequese do Medo, Não Vão Me Matar, todo Camburão tem um pouco de Navio Negreiro, próprio título da música e o refrão. E eles têm uma regravação de Take It Easy, My Brother Charles, e outra do Candidato Caô Caô, uma música que ficou conhecida pela gravação do Bezerra da Silva, e o Bezerra da Silva participa dessa faixa. É um disco muito, muito bom, de um cara que, na música da minha geração, tem três grandes poetas, né? O Marcelo Yuca, para mim, é um deles, junto com Chico Science e Mano Brown. Acho que são... E não só na música, mas foram os poetas da minha formação. Foram os três poetas que me fizeram despertar para o mundo do pensamento, da reflexão sobre o presente. E outra dica que eu quero dar para encerrar é João do Vale. Eu estou aqui com esse vinil da coleção Nova História da Música Popular Brasileira, que são vinis. Essa coleção, mesmo para quem não tem vitrola, gente, em casa, quem não tem toca-discos, se achar na banquinha discos dessa coleção Nova História da Música Popular Brasileira da Abril, da editora Abril, são edições dos anos 70 e tal. E essa aqui que vem essa coleção foi reeditada várias vezes e ela vem com disquinhos de 10 polegadas. Elas valem não só pelas músicas que você consegue hoje nas plataformas e tal, mas elas têm encartes maravilhosos, muito bem trabalhados, tem a ficha técnica e a história de cada música. Esse aqui, o trabalho gráfico é maravilhoso, tem uma ilustração, deixa eu ver se eu consigo mostrar para quem está vendo no YouTube, uma ilustração linda do cara que eu já falei que eu sou fã, já falei dele aqui várias vezes no Tempo Nublado, que é o Elifas Andreato, que é o cara que tem o trabalho gráfico mais bonito nos discos dos anos 70. E tem textos, tem um texto do Ferreira Goulart aqui, era um negócio muito bem acabado, muito bem trabalhado, que é outra relação com a música. Não é só você ouvir e ficar curtindo e dizer se gosta ou se não gosta, mas aqui tem a história, tem um monte de questões. E o João do Vale é um artista, né, que foi mais conhecido por gravações que foram feitas das músicas dele, né,
do que pela própria música, pela própria gravação dele, até porque ele não foi um cara muito gravado, ele mesmo gravando. Mas, então, por exemplo, aqui tem Pisa na Fulô, que é um shot, né, um forró que todo mundo já dançou, já ouviu, é do João do Vale, aqui interpretado muito bonitamente pelo Ivon Cury, que é outra figura que vale a pena conhecer, um cantor, ainda com aquele espírito do cantor de rádio. Tem Carcará, que foi gravada, que ficou muito famosa pela Maria Bethânia. Maria Bethânia também ficou conhecida por causa dessa gravação. Tem Coroné Antônio Bento, que é uma gravação muito conhecida do Tim Maia, né? Então, várias pessoas devem ouvir a música do Tim Maia e achar que é a música do Tim Maia. Essa música é do João do Vale. E tem, finalmente, o Canto da Ema, né? Beijo, Emas do Alvorada, né? Todas queridas, lindas. E que tem aqui essa gravação do Gilberto Gil, né? Que é uma gravação clássica, histórica, que, se não me engano, está no Expresso 2222 ou no Umbanda 1, não lembro de qual dos dois discos do Gil. Gente, meus queridos, é isso. Esse foi o Tempo Nublado desta semana. Muito obrigado a todo mundo que ficou, que assistiu. Muito obrigado, Ine, pela sua participação, pelo debate que você trouxe aqui. Foi muito legal te ouvir. E eu que agradeço. Andrei, meu querido, até semana que vem. Um abraço. Muito obrigado, Ine. Muito obrigado a todos. Obrigada. Se cuidem. Valeu, Um abraço. valeu. Um abraço pro pessoal do chat.